Neste capítulo, do versículo 6, o apóstolo Paulo ele é bem claro sobre todos os passos que vai nos trazer a salvação. Vamos ler novamente, que esse capítulo 6 ele nunca é demais de estar lendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Paulo aí, ele nos dá certinho a condição para a salvação. E eu gosto muito de todos os versículos que nos condiciona a algo, porque nós temos a certeza que não é pelo nosso próprio braço ou nosso esforço que somos salvos, mas sim pela graça de Deus, ao qual está descrita lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça, ou pelo favor imerecido, ou por Deus se inclinar, foi que fomos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem daquilo que você faz ou das obras que você pratica, mas sim, única e exclusivamente da graça a qual Deus nos proporcionou através de Cristo, sofrendo e morrendo numa cruz. E é muito interessante quando nós paramos para pensar em a graça sendo dom gratuito de Deus junto com a fé, porque quando lemos lá em Hebreus 11, capítulo 1, fala o que é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Aí a gente para pensar, Jesus Cristo, o homem que pisou na terra e mudou todo o plano do tempo. Por quê? Até Jesus Cristo se contava como algo. Hoje a gente fala, estamos em 2025, porque veio um cara na Terra que pisou aqui, que mudou toda a trajetória de tempo. Então, por este cara ter vindo há 2025 anos, nós que esperamos e temos fé nele, consigamos ver a nossa atração no corpo dele, junto com a nossa crucificação e com a nossa morte, juntamente com Cristo, que através da sua ressurreição, como lemos em Romanos capítulo 6, versículo 5, fomos também ressurretos com ele. E o versículo 8 que fala, agora andemos também nós em novidade de vida, que é a esperança da nossa salvação. E juntamente na crucificação, algo ficou para trás e foi destruído, que é o velho homem. Por isso que eu gosto sempre de trazer em 3 etapas: o caminho, que é Jesus Cristo, a porta, que é Jesus Cristo, e agora o alvo, que nós vamos prosseguir sem o velho homem, ao qual foi destruído lá numa cruz. E eu gosto sempre de visar o alvo por todos os versículos que nós vamos ler agora. E o primeiro está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Eu gosto muito desse versículo porque ele fala assim, olhando fito para o autor e consumador da fé. Eu gosto muito de tratar desse versículo e lembrar de toda a agricultura que tinha algum tempo atrás, que era o boizinho com a veia dada nos olhos e olhando somente para frente. Essa deve ser a nossa vida aqui na terra. Por quê? Quando Jesus Cristo fala daquele que toma o arado não olhar para trás, porque na hora que você olha para trás e você vai conduzir o arado, começa a fazer assim, Por isso que o escritor aos Hebreus nos fala, olha sempre para o autor e consumador da nossa fé. A fé a qual nós temos entrada na graça, que é o favor imerecido de Deus, que foi entregar Jesus Cristo para nós. E eu gosto também de lembrar de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, aí, ele é muito evidente no momento que ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu gosto muito desse versículo por dois motivos. Quando a gente fala, vou deixando para trás as coisas que ficam, nós temos a ideia de deixar tudo aquilo que é ruim para trás. Mas o apóstolo Paulo aí está falando de coisas boas também. E a gente não evidencia isso, porque nós queremos sempre as partes boas para a gente. Mas a gente, quando lê João 16:33, que fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo, isso é quase uma promessa de Jesus Cristo que ninguém agarra. Ninguém acorda de manhã e fala assim, Jesus, estou pronto para a promessa deixada, que hoje eu quero ter aflição neste mundo, porque eu sei que o Senhor venceu. Não. O apóstolo Paulo, quando ele fala, deixando as coisas que para trás ficam, ele não está só falando das coisas ruins, mas sim das coisas boas, porque a misericórdia de Deus, que se renova dia após dia, nos dá uma nova oportunidade, não só de pregarmos um novo nascimento, mas sim de representarmos o céu aqui na terra, mas de ser melhores como pessoas, melhores cristãos, para que possamos espalhar a luz de Cristo, o cheiro suave de Cristo que em nós habita. E eu gosto muito porque a nossa língua portuguesa ela é muito rica. Por sinal, também uma das mais difíceis de serem faladas. E eu gosto muito desse versículo que fala esquecendo-me ou deixando, porque é um verbozinho conjugado no gerúndio. Gerúndio é um verbo de ação, que é ando, endo e indo. Tudo aquilo que indica ação contínua. Significa o quê? Que é dia após dia. Deixando as coisas que para trás ficam, é o apóstolo Paulo falando o seguinte, tudo isso eu vou deixando, e amanhã o que eu vou fazer? Deixar novamente, e depois de amanhã o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, para que o Espírito Santo há de ser renovado em nós todos os dias, como João Batista falou, importa que ele cresça e que eu fique bem pequenininho, para que Cristo, agora em nós, mostre ao pessoal a imagem que nós carregamos, que é aquilo que nós falamos no começo. Adão, um molde deformado, agora passamos para um molde perfeito, Jesus Cristo, ao qual nós temos que nos espelhar. E eu gosto muito do Antigo Testamento, porque fala sobre várias profissões, e uma delas fala sobre o ourive, que é o rapazinho que mexe com ouro. E ele fala o seguinte, que o ourive, ele primeiro se assenta. E depois que ele se assenta, ele começa a colocar fogo no ouro. Ele vai pondo fogo no ouro, e tem um momento em que o ouro está pronto para ser moldado, que é o momento em que ele começa a se enxergar no ouro. Ali, ele começa a moldar a peça. Eu gosto de lembrar destes versículos e pensar que Deus faz da mesma forma com a gente. Que quando ele entrega Jesus Cristo, ele fala assim, entreguei algo precioso a vocês. Agora está na hora de vocês andar conforme este molde, que foi o velho homem crucificado lá na cruz. E agora, na ressurreição de vocês, juntamente com Cristo, eu consigo agora me enxergar em vocês. Agora vocês prossigam para o alvo da sua soberana vocação. E qual que é a nossa soberana vocação? Creio eu que é o céu, que é para todos aqui. Porque não faria sentido nós entrarmos pela porta, que é Jesus Cristo, passar pelo caminho que é estreito, sem visar o alvo da nossa soberana vocação, que é os céus. Senão não faria sentido estarmos aqui reunidos como igreja, pregar um novo nascimento para todas as pessoas, se não focarmos naquilo em que nos aguarda, que é o corpo glorificado e viver eternamente com Deus. Qual seria o sentido da nossa reunião?